Oi, gente, boa tarde pra vocês. Como é que vocês estão? Eu tô com um problema com o pedestal onde meu celular tá apoiado. Ele fica parado assim, quando eu solto ele tomba. Vamos ver se eu consigo fazer ele parar. Enquanto isso, a gente vai já conversando e eu vou apresentando aqui pra vocês um pouquinho do que vai rolar no nosso papo de hoje. Vocês não reparem a minha voz, não sei se vocês estão percebendo, eu percebo. Eu tô com uma gripe horrível, e ainda bem que as lives são online e assim a gente não precisa desmarcá-las, porque seria uma frustração enorme ter que desmarcar ainda mais um papo tão importante quanto o de hoje, que é com uma pessoa absolutamente especial para mim e para a cultura do país, não só para a música do país, porque ela é cantora e compositora, mas para a cultura do país de modo geral. É, Vamos ver se eu consigo ajudá-la a entrar, porque eu acho que ela está tendo alguma dificuldade para aderir aqui à live. Só um minutinho. Muito bem, eu mandei uma mensagem aqui para ela pelo WhatsApp e acredito que daqui a pouquinho ela já consiga aderir aqui ao nosso papo. Eu estou falando de Ana de Holanda. Além de compositora e cantora, ela é atriz, é gestora pública, atuou como secretária de cultura da prefeitura de Osasco, né, nos anos 80, e trabalhou na Funarte, trabalhou no Museu da Imagem e do Som, e acima de tudo foi ministra da Cultura no governo Dilma Rousseff entre janeiro de 2011 e setembro de 2012. É uma mulher que pertence a um clã, a uma nobreza, não é? Não só da música, mas da intelectualidade do país. E a gente vai falar sobre isso, sobre o motivo disso, durante o papo com ela. Não vale a pena a gente perder tempo, acho que é importante ouvi-la. Então eu espero que ela consiga entrar. Ela está digitando aqui para mim uma mensagem e peço apenas um pouquinho só de paciência. Só um minutinho. Deixa eu ver se ela já está aqui. Não, ela não está na sala ainda. Temos duas pessoas, a Regina e a Amanda, e ela ainda não entrou na sala. Acabou de entrar, Aninha. Pera um pouquinho que eu vou te convidar. Olá! Opa, tudo bom? Deu certo. Tá ótimo. Tudo bem, que alegria te ver. Que bom falar com você. Acho que um bate-papo bom, né? Um letrista para letrista, quer dizer, eu um pouco de tudo, cantora, tá? Mas e você é um escritor, um homem das letras, das palavras. Mas não posso me comparar de maneira alguma. Aqui eu tô não como artista, tô como reverenciador e súdito dessa criatura linda que você é. Está sendo tão bonito para mim pesquisar sobre você, Ana, sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Eu, obviamente, já te conhecia muito antes, por todos os motivos óbvios. Mas claro que quando a gente se prepara para fazer uma entrevista, a gente vai mais a fundo, sistematiza esse conhecimento. E é sempre muito bom descobrir coisas. Eu acho que essa minha iniciativa de fazer lives com pessoas da área de cultura, que começou na época da pandemia, Sei. tinha muito esse sentido de me manter em contato.
com as pessoas do meu gueto, da minha área, que é, né, literatura, teatro e música, basicamente. E depois eu dei uma diminuída na frequência, porque a vida foi voltando ao normal, entre aspas, normal, né? Mas eu sempre gosto de manter isso, porque eu vivo no interior, eu moro no interior do Paraná, e para mim estar em contato com pessoas como você é respiração, muito importante. E eu estava aqui fazendo uma apresentação sua e não me aprofundei muito, porque óbvio que o mais importante vai ser a gente te ouvir. Mas estava dizendo o quanto é importante para mim ter você comigo hoje, porque você faz justamente a essa pluralidade de que você estava falando agora mesmo. Você é cantora, você é compositora, você é dramaturga, você é gestora pública, você atuou como atriz. Já fiz muita coisa, fiz produção, também participei de cinema, de roteiro, edital. Enfim, é um pouco desse meio onde a gente tem a criatividade, você e a paixão pela arte nos leva a tentar inserir, né, o nosso conhecimento em outras áreas e buscar também conhecimentos que alimentam também a nossa área. Teatro, trabalhei, estudei na escola de teatro, formação de atriz, né? Fiz um pouco e tudo isso tinha muita ligação com a música, né? Tudo isso alimentava a música, né? Para a interpretação, né? Em cena, que é uma coisa que é uma arte também. Então, não só o canto, mas a interpretação, a cena, a postura. Então, tem um pouco do teatro, da linguagem teatral, da linguagem cênica, né? E eu tenho uma ligação muito forte também com as artes visuais, né? Artes plásticas, tal, que eu sempre trabalhei muito em galeria, trabalhei. Meu convívio, artistas plásticos, fotógrafos e artes visuais, no geral, desde a minha adolescência, né? Então, eu convivi com isso, trabalhei em galerias, antiquários, tal. Então, eu sou uma curiosa que foi entrando, não tem essa formação completa, mas eu sou muito autodidata. Eu li tudo, eu ouvi tudo, procurei conhecer tudo, cheguei perto. Então, essa é a minha formação, basicamente, né? E nas artes, a educação formal vai até um ponto. Se a pessoa quiser se tornar um teórico do assunto, professor, tudo bem. Mas se a pessoa quer se expor, quer fazer, tem que ter as ferramentas, o conhecimento, qualquer coisa for mexer, seja música, seja artes visuais, seja cinema, você tem que conhecer, mas você tem que ter uma parte solta para poder ir além do que está lá no livrinho, né? Claro, e sobretudo a experiência prática, que não tem livro que te dê, né? Verdade. Eu, Eu eu convivi. sou um amante dos livros, sou um estudioso, uma pessoa que fez uma carreira acadêmica, mas não há nada como a liberdade da mente para criar. Eu sei que você trabalhou um período com o Amir Haddad, e a gente vai falar sobre isso. O Amir fala que não adianta a gente ter uma teoria prática, a gente tem que ter uma prática teórica. Quer dizer, a teoria tem de servir à prática e não o contrário. Eu Da acho base, a mas da base. base, claro, a dialética entre as coisas. Pois é, também trabalhei com a Bir, tivemos uma É, experiência fantástica, uma montagem que ele fez em Cuba. E, então, Machurucuto. acho que o mi maestro. Eu sei disso porque lendo o seu currículo na biografia que você pôs no seu site, que aliás é um site excelente. Quem não conhece o site da Ana, gente, recomendo muito que vá visitá-lo. É um site, inclusive a biografia lá está muito completa, muito bem discriminada e tudo mais. E quando eu vi a Miradade, Machurucuto, Cuba, etc., na hora eu fui falar com um grande amigo meu, que é Ricardo Pavão. Você, Ah, obviamente, conhece. estava lá também. Eu sei. E fiquei amanhã falando com ele, hoje de manhã falando com ele, ele dizendo, mande um beijo para Ana, adoro a Ana.
Ela estava conosco lá em Cuba. Por quê? Eu conheci o Ricardo porque eu sou biógrafo do Amir. Ah, pronto. Então, tudo a ver. O meu livro sai ano que vem, meados do ano que vem, pelas edições Sesc, e com prefácio da Fernanda Montenegro, para minha honra. Ótimo, que ótimo, que É, ótimo. ele é um presente na minha vida. Tem o braço direito, ele conhece o Amir mais que tudo, né? Pois é, estão juntos nessa jornada. O Ricardo conheceu o Amir em 74. Quer dizer, Desde lá, desde Soma, aquele espetáculo que o Amir fez no Carlos Gomes. Carlos Gomes foi no Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes. Então, não é Carlos Gomes, João Caetano. Caetano. Desculpa, João Caetano. Então, eles são amigos há muitas décadas e eu, um pouco também curioso como você, acabo herdando essas amizades durante as minhas pesquisas, os meus trabalhos, como seja como dramaturgo, seja como biógrafo. Vou conhecendo essas pessoas e vou me sentindo um pouquinho parte dessa história tão linda do Brasil. E você, além de ter essa prática, essa praxis e essa curiosidade, que poderia não ter, mas você teve a sorte de nascer num berço que é um lugar comum, o que eu vou dizer, mas é verdade, não tem como fugir disso, né? É um clã absolutamente privilegiado, e não só por ser filha de Sérgio Buarque de Holanda, que é quem é, e a gente não precisa dizer, e por ter convivido com todos os amigos artistas e intelectuais dele, alguns destes também foram meus amigos, aliás, já no fim das suas vidas, que eu fui muito próximo do Vanzolini, fui muito próximo do professor Antônio Cândido. Olha, nossa, meu padrinho. Pois é, nos últimos anos de vida do Vanzo e do professor Antônio Cândido, eu tive muito perto dele, por conta de pesquisas, e depois a gente acabou se tornando amigos. Bom, Vinícius, óbvio, eu não poderia conhecer, porque quando eu nasci ele já tinha falecido. Mas você, sendo filha de quem é, tendo convivido com essas figuras todas e muitas outras, e depois a sua casa tendo a efervescência cultural e intelectual que daria no estrelato do Chico, e Miúcha, e mesmo a Cristina, e você com uma diversidade enorme de atividades. No meio disso tudo, há uma peça fundamental, pelo que eu tenho compreendido, me corrija se eu estiver errado, que a vida é sua, mas que me parece fundamental para alinhavar tudo isso dentro de vocês, filhos, que é a Dona Maria Amélia. Claro. Eu tenho a impressão de que ela é um eixo muito mais importante do que as pessoas conseguem calcular, até mesmo dentro da própria carreira do seu pai. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz, com toda certeza. Eu vou só contar uma história. Não sei se você chegou a ver aquele filme sobre o papai do Nelson Pereira dos Santos. Claro, a narração é sua. Não? Tem uma narração minha, tem da Silveira. Eu conheço o filme. Tem um depoimento onde eu conto, quer dizer, o papai, vou contar para você, em geral, assim, na casa existia uma espécie de uma divisão de funções, né? Papai era aquela coisa antiga, que papai era o provedor da casa, né? E ele trabalhava, e mamãe, ela tinha total consciência da importância do trabalho do meu pai. Ela tinha, né? Isso me parece bem claro. Ela escrevia, ele escrevia à mão e passava para ela, ela datilografou Raízes do Brasil inteira. Isso foi em 36. Eles eram 36, noivos. Né? 36. Vou te mostrar uma coisa, não para de falar, que eu estou te ouvindo. Ela tinha essa consciência da importância que o papai tinha. O meu Raízes, como eu não podia pedir o autógrafo do seu pai, eu Antônio Cândido. Eu pedi para o professor. Ele fez a apresentação dele, perfeito. Ele falou, mas o livro não é meu. Eu falei, eu estou sabendo, professor, mas a apresentação é sua.
Ele escreveu para não sei qual edição que foi, que ele escreveu, e a partir daí foi incorporado. Papai tem que ter, é obrigatória a apresentação que contextualiza, porque, enfim, é um livro escrito em 36, que papai até uma época dizia, não, poderia rever, depois ele achou melhor deixar como estava, algumas coisas, mas não deixou, A porque... própria apresentação do Antônio Cândido faz um pouco essa função de situar que tem uma data aí, não no sentido de estar ultrapassado, mas que tem um contexto histórico em que isso foi produzido. Mas voltando, então, à questão da casa, né? Então, mamãe, ela assumia todas as outras funções, que sejam 7 filhos. Quer dizer, já filhos, cada 2 anos nasceu um filho, e aí papai não cuidava do resto todo. Então, administrar isso, dinheiro pouco, né? Papai, hoje em dia, todo mundo tem uma casa, a gente compra, faz... Meu pai, ele pagava aluguel, ele não teve como comprar uma casa, ele só foi comprar uma casa, assim, fazendo empréstimo para pagar em 25 anos, e com uma entrada, com uma herança que mamãe tinha recebido e tal. Então, isso foi acontecer quando ele já tinha mais de 60 anos, que ele pode... Não foi então, a Rua Buri. A Rua Buri. A gente então morava... a Rua Buri foi de vocês. Não, primeiro, a gente, durante anos, essa casa foi alugada. Tá. A família morreu, o dono, a viúva dele era americana, queria voltar, e ela nos ofereceu, já que a gente morava lá, né? Até aquela coisa dos moradores. Aí ele já não dá para sair daqui. Aquela casa era a nossa cara, era completamente a nossa cara. E aí fizeram até um preço bom, mas papai fez um empréstimo de sei lá quantos anos para pagar, para poder finalmente ter a sua primeira casa, né? E então, assim, mamãe cuidava de tudo. Era questão de tinha que consertar coisa casa velha, então eletricista, encanador, todas essas coisas, e lição de filho, e nota, reunião de pais mestres. Meu Deus, como ela dava conta? Não tinha ninguém para ajudá-la? Não, tinha uma babá, que a nossa babá, quer dizer, babá dos mais velhos. Quando eu nasci, já estava apertada a situação, a babá foi para a cozinha. Ela meio olhava a gente longe, mas era babá. Ela ficava na cozinha, e às vezes tinha também uma outra, tal, conforme a época teve. Depois, a partir de um certo momento, teve uma outra, a babá estava ficando muito velha. Mas chama de babá, até hoje é babá. E ela, que já faleceu faz muitos anos, mas ela, enfim, essa estrutura, quem é responsável era a mamãe. Ela poupava, ela só não queria que a gente fizesse barulho para não atrapalhar papai, que a gente não desse problema para ele. Então, ele foi poupado muito. E quando, depois, então, todo mundo já crescido, ela no Cândido conta isso, ela pegava o carro e ia com o Fusquinha, dirigindo com o papai, foram para Mato Grosso, foram para o Paraguai, para pesquisar, papai ia pesquisar em arquivos locais. Então, claro. Viagens, quer dizer, já estavam os dois com uma boa idade, ela dirigia mal para cacete, mas ela ia carregando o papai, nem percebia. Foram até o Paraguai de Fusquinha, né, com as estradas ruas. Maravilhosa, essa cena é uma cena mesmo desse filme. Né? Não, o filme fala, mas Trucante não fala disso. E ela datilografando, ajudando na pesquisa, ela também era muito gente culta e tal. E depois, quando, assim, dias, talvez uma semana antes do papai falecer, a gente sabia já que ele estava, não tinha mais cura, né? E aí, ele estava conversando, eu estava lá com eles, a mãe estava arrumando umas coisas, tinha um cuidador também, tinha a mamãe andando lá para cá, arrumando as coisas, e eu fiquei sentada na cama com ele, e eu segurando ele, assim, ele apoiado no meu braço, abraçada com ele comigo, e a gente conversando das coisas, né? E aí, de repente, ele fica sério e fala assim, Zaninha, ele me chamava de Zana,
eu não teria feito nada do que fiz, desde as raízes do Brasil. Eu não teria escrito nada, eu não teria feito toda essa obra se não fosse a sua mãe. Ela cuidou de tudo. Se tudo que eu sou agora é admirado, é respeitado, é porque eu tive sua mãe dando todas as condições. Era uma coisa assim, ele queria dar esse testemunho para mim, que a gente já sabia, a gente já tinha percebido, todo mundo tinha percebido que mamãe era fundamental na vida e na obra profissional do meu pai, né? Na obra intelectual dele. Mas ele queria dizer, eu acho que ele queria fazer, tipo assim, eu vou dar uma testemunha. Eu sei disso. Eu tenho essa gratidão eterna com Isso. ela. Deixar clara, registrada o reconhecimento e a gratidão. Passou isso para mim como talvez até uma tarefa para eu dizer, como estou dizendo, como falei no filme, que ele tinha esse reconhecimento, que mamãe nunca falou, Sérgio, confia em mim. Não, ela era discretíssima quanto à função dela, à figura dela. Ela não queria ser projetada. Tudo deveria estar em cima de papai. Era uma Você acha mentalidade. que ela se realizava por aí ou isso era uma imposição social que ela teve que suprimir sonhos e esquecer um pouco de si mesma? Não, o sonho era ser a mulher do Sérgio Buarque de Holanda. Ela Todos na casa tinham consciência de quem ele era. tinha, ela tinha uma coisa assim, qualquer um que fosse estudar a história, ela não queria que tentasse chegar, sim, mas não é por causa do seu avô, para o meu sobrinho, vou estudar a história, não é por causa do seu avô, né? Ela sentiu assim, o que ele fez é sagrado, a obra dele é sagrada, eu fiz tudo, quer dizer, ela fez tudo mesmo, conscientemente, e a vida inteira, até o último dia de vida, assim, papai, que era o grande homem, o grande intelectual. E, então, ela proporcionou todas as condições. Então, isso é maravilhoso, né? Quer dizer, e é um exemplo para todos, quer dizer, de ninguém. Mamãe era autoritária toda a vida, não é que ela era submissa, não. Ela era tremenda, inclusive era autoritária com ele Eu também, imagino. nas coisas. Tem isso, tem não sei o quê. Sérgio, vamos almoçar, vamos. Aí mas ela entendia quando ele não queria sair, porque ele estava no meio de um trabalho. Não, então não, mas não faça barulho do seu pai, tem essas coisas, né? Então, Claro. É desse filme, inclusive, acho que um depoimento do Cândido. Agora você falando, eu me ele lembrei. Alguma coisa como a sua mãe falando pro seu pai parar de comprar tanto livro e ele comprava escondido e punha por trás pela porta dos fundos. a babá ia receber, ele tinha uma publicidade com a babá, que aí a babá ia receber, dava para ela, e depois ele entrava, ele ia para a cozinha, ela pegava, e ele entrava pela frente com as mãos abanando. Ah, Mas aí, claro. mamãe enlouquecia com essa coisa dos importados, né? Então e era uma coisa, e eles passaram essas durezas todas, eu me lembro toda hora. Acho que Antônio Cândido, não, acho que Paulo Manzolini fala, eu não sei se foi nesse filme, não, que de vez em quando chegava em casa e tinha, assim, aquela época se usava muito prataria, né? Uma bandeja de prata, um vaso, os enfeites, o castiçal de prata. Então, de vez em quando chegava em casa, sumiam todas as pratarias, não tinha mais nenhuma. Aí a mamãe ela punha no prego. Ela ia, punha, porque o papai não tinha recebido o salário, atrasava a beça, ele é professor do Estado, né, da USP, Pois é. e está atrasado. Então, a mamãe pegava as joias dela, punha tudo no prego para a família continuar, ela em frente, conseguir fazer. Eu acho que ela sempre recuperou. Dava um jeito, Bom, depois ia lá, não perdeu nada. Mas, maravilha. Nesse sentido, a ida de vocês para a Itália significou um desafogo financeiro ou não necessariamente? olha, eu era muito pequena quando a gente foi para a Pois Itália. é, pois é. Você tinha 5? Lembro muito pouco. Naquele tempo ele não estava ainda na USP, não. Ele, quando se mudou para São Paulo, ele foi diretor do Museu do Ipiranga, né? E ele
teve esse convite, eu acho que foi bem pago. Eu não sei se foi desafogo, mas pelo menos viver. Mamãe disse que, ela sempre dizia que era o período melhor da vida dela foi quando estava na Itália. Ela estava É mesmo? apaixonada. Ah, ela amava morar lá. Amava, amava. E amava conhecer, adorava Itália, italiano. Falei em italiano, ela gostava. E viajaram pela Europa, foram para a França. Eu tinha uma Lá. tia que morava em Paris. Então fizeram algumas viagens. Eu não participava muito disso, porque eu era muito pequena. Aí, quando eu viajava, tinha uma espécie de uma creche, era um asilo, que deixava as pequenas, era eu e Cristina. A Às vezes Cristina a é a caçula? sua. E E, você vem logo depois? olha, ali em casa é o seguinte, a mais velha era a Miúcha. E depois Aham. de 3 anos veio o Sergito. Depois foi uma escada. 2 Álvaro, mais 2 Chico, mais 2 Pia, Maria do Carmo. Mais Sim, 2 sim. e mais 2 Cristina. Então, assim, né, de repente, todo mundo está nos anos pares, outros nos anos ímpares, tirando Miúcha, que era. E Miúcha, que era meio independente, meio. Quer dizer, independente não. Ela começou a se aproximar mais depois, quando ela estava adulta, né? Porque tem uma diferença grande, né? Pois é. 11 anos para mim, para a Cristina, então 13. Então, depois de adulta, aí ficamos muito mais próximas, mas eram muito No diferentes. E os seu meninos, site tem uma foto maravilhosa de vocês todos, acho que com uma avó de vocês. Eu tenho a impressão de que é uma avó. E você pequenininha, e a Miúcha já adolescentona, já grande. essa é foto da Itália, da Itália. Ela já Ai, da Itália? Eu achava que era da Rua Buri. é uma que a gente está sentada na escada. E tem uma senhora já idosa, deve ser sua avó. É minha avó. Isso foi na Itália. Ah, ok. Tem um na neve também. Uhum. Enfim, a gente tinha algumas fotos que fizemos. Naquele tempo, foto era raro, né? De repente, uma máquina e tal, uma foto. Não? Hoje em dia, todo mundo com um celular fazendo Do fotos. Mas não é. instantâneo. Olha quem acabou de entrar e mandou coraçõezinhos aqui pra gente, nossa querida parceira em comum, Lucina. Gente, eu querida, amo ela. Eu Nossa, também amo. com ela, Eu, eu amo. eu ouvi uma música de vocês ontem, uma parceria de vocês deslumbrante no seu disco mais recente, o Vivemos. E aí fui dizer isso para ela hoje de manhã. Ela me disse que tem mais 2 ou 3 de vocês no disco, né? Que eu não percebi que. Eu ouvi o disco todo, mas não tinha me dado conta de quais eram as parcerias. Vivemos com ela. A última que fez. E é a última faixa, né? Essa como que é da Clarear. Eu tô, peraí. Acho que é. Luli, peraí. É, alguma coisa de clarear. Fala É do dia isso, clarear. até clarear, né? Alguma E, coisa assim, né? e os Essa títulos. foi a que eu me dei conta de que é a parceria de vocês. Eu achei deslumbrante. Uma coisa que eu falo para ela é que ela tem a capacidade de fazer música de acordo com o parceiro. Então ela tem muitas. Eu fiz a letra. Pois é. Mas E a Lucina. ela me leva para caminhos assim. Eu sou muito assim. Eu vou trabalhar numa música. Eu não sei, não sou poeta. Me dá um papel em branco negativo. Uhum. Se me der uma música, aí tem que ter aquele ouvido musical. Eu fico. Aí eu sinto, a música me dá uma alegria, me dá uma leveza, ou me dá uma tristeza, me dá uma coisa assim, me dá uma saudade de alguma coisa que eu não sei o que é. Então, esses sentimentos, e depois eu vou tentando traduzir aquela música em palavras. E depois o medo de mostrar para. Né? Eu peguei uma música que é uma obra-prima, aí eu enxertei lá algumas palavras, alguns versos, e de repente ele pensou tudo o contrário. Pois é. É uma ousadia. Porque é o mais
puro, o mais genuíno da alma da gente. De uma forma ou de outra, é um desnudar-se, dá um receio mesmo. Lucina está aqui dizendo que você é uma compositora Ah, maravilhosa. que querida, querida, querida. E a primeira música, então, quando eu escrevi uma que é no disco anterior, e que eu me inspirei nela, porque eu vi ela cantando a melodia e fui lembrando dela quando eu conheci, quando ela estava com a Lucina. E aí eu falava assim, aí eu fui vendo a vida que eles levavam, e aí eu escrevi a letra sem citar nomes, nem nada, e, Claro. e mandei para ela. Aí o meu pânico foi maior ainda, porque eu estava entrando no íntimo da vida dela. A história dela, né? Claro. Ela, sem citar, mas ela imediatamente, ela já, parceira, música é minha vida, é minha história, me ligou assim. Aí eu falei, pode, pode. Aí ela falou, Olha, para vir com ela. que E, lindo, que lindo. enfim, É uma parceria muito especial. Lucina, ela é um pouco Fernando Pessoa, né? Ela tem heterônimos, ela compõe um estilo melódico completamente diferente, dependendo de quem é o parceiro. Ela suga a alma da gente e devolve a música perfeita para aquele tipo de poesia. Ou quando ela faz a melodia, já aconteceu com você e comigo, dela mandar a melodia, e aí a gente põe a letra, aí o processo é completamente outro. É muito não, desafiador, como você está dizendo, mas é muito prazeroso também, né? Muito é, desafiador e bom. é um desafio, a gente se tortura, a gente fica, mas a gente sabe É. que tá, a ideia já está lá. Então, Uhum. é uma coisa, eu adoro as músicas que ela me mandou, não tem nenhuma que eu diga que é mais ou menos. Elas são Não, lindas, lindas. As melodias. não Ah, há como Deus. recusar. Olha, muito, é muito. Nem queremos. Agora, quando é que você tomou consciência de que os teus poros estavam encharcados de arte, de cultura, enfim, da casa em que você nasceu? Quando é que você se deu conta de que isso viraria um ofício? Porque você tem os seus irmãos que não viraram artistas, por exemplo, né? Isso também tem muito de cada um. Olha, eu acho que essa coisa foi vindo com o tempo. Assim, eu não pensava assim, vou virar artista. Nunca pensei assim, vou virar artista. Mas eu adoro cantar. Isso a gente cantava desde pequena, lá em casa, os irmãos e tal, e mais as irmãs, né? A gente depois tinha grupo musical com amigos e tal. Então, isso era uma. A gente vivia nesse mundo, mas a gente estava estudando, cada um fazendo suas coisas e tal. Isso era um entretenimento e uma paixão. Que nem, né, muita gente adora paixão é futebol, outra paixão é beisebol, Mas sei era lá. Mas pensado como um hobby ou como um prazer, nunca foi projetado como uma profissão, vou ter essa carreira. eu acho que nenhum lá em casa, nem Chico, ele projetou como profissão. E minha Tanto é que mãe, ele foi fazer arquitetura, não tem isso? ele fez até o terceiro ano. Mas aí É. ele estudou com a banda, aí Aí, não dava levar uma vida comum mesmo, não dava. Foi uma loucura naquela época. e como foi para vocês esse estouro dele? Repercutiu de alguma maneira na casa, positiva ou negativamente? Ou a vida seguiu mais ou menos igual? Eu vou até te falar, não sei se você leu, vai ter te dito para te mandado um artigo que eu escrevi para a revista Piauí, que Ah, saiu em abril. Depois eu te mando, mas eu só quero ler assim, não li ainda. exatamente essa infância, é, a partir, Perfeito. quando eu me lembro, quer dizer, da Rua Buri, 57, e que foi um número sobre Chico, né? E aí, por causa dos 80 anos, tal, e foi até ele estourar com a banda, né? E se tornar profissional. Então, aí mais tarde. Mas o que eu fui contando era isso, quer dizer, ele era. A coisa musical foi crescendo, ele começou a receber
encomendas para música para filme, música para teatro, Morte, Vida, Morte Cerveja, e Vida. É. sucesso absoluto, premiado. E você fez com o Tio Ney também, não foi? Sim, Silnei Siqueira era diretor. É, é E, isso. e aí foi um sucesso, e tudo isso antes da banda. Então, ele participava, às vezes ele ia com a gente também, as primeiras apresentações, aí era o pessoal novo que estava pintando em São Paulo, que era Chico, era Toquinho, era Taiguara, enfim, algumas O pessoas. próprio Vanzolini com o Carlos Paraná, Luiz Carlos Paraná, lembra dele? Sim, mas o Paraná já não era dessa geração de garotada, estou falando da garotada, que estava. Ele era mais velho um pouco. É. E aí eles começaram a aparecer, aí teve um show na Colégio Branco, que tinha um teatro bom e tal, fizeram um festival e que assim, a primeira parte era a Laíde, que era um nome respeitadíssimo, tal. Ela cantou aquela Onde Está Você, que é uma coisa linda, com Oscar Castro Neves. Nossa. Quer dizer, ela pegava a segunda parte, a primeira parte eram os novos. Ah, E aí o Chico levou a gente, as pequenas, que era pequena não, a gente era adolescente, mas ele fala pequena em relação a Miúcha, não estava. Era Pia, eu e Cristina, mais uma amiga minha também, que a gente fazia. Porque em casa a gente sempre fazia coro com ele. Ele terminava uma música, chamava, e a gente fazia aqueles vocais, a gente fazia até música para o EA. Ele ensaiava e tinha várias vozes, uma harmonia que ia se cruzando. O Chico não tinha. Ele tinha um ouvido musical perfeito, mas não tinha. Ele não escrevia música, ele não sabia partitura nem nada. Então, era um gravadorzinho, ensaiava, você faz um desenho musical assim, aí outra, tudo bem, tá ensaiado? Beleza. Agora pega vocês duas e fazem. ou Aí, seja, depois. ele harmonizava, ele orquestrava, fazia as segundas Aí, vozes, ele era o diretor gravava musical. musical, compositor, né? Autor. E às vezes, assim, não, peraí, aí tá. Ele não sabia por quê, mas ele sabia. Não, aí está dando um som esquisito. Aí ele mudava o desenho e assim as músicas até ficar bom. Quando ficava bom, ligava o gravador, um geloso, que você nunca ouviu falar, mas era um gravadorzinho assim. Aí gravava e, no caso Morte e Vida, por exemplo, ia levar lá para o teatro para ensinar o pessoal. Às vezes até ele levava a gente para ensinar o elenco, que não eram cantores, Claro. para fazer. Tinha partes com letra e tinha partes que era só aquela harmonia de som, de vozes, que fazia o clima. Bom, então isso, quando ele fez esse show, ele levou a gente também para fazer um vocal. Ele ficava meio assim, não se sentia muito seguro, então a gente era meio orquestra dele, né? Claro. Que fez muito sucesso, aí a Record quis levar para lá, e aí a casa caiu, porque minha mãe tinha uma formação, uma origem toda muito aristocrata, de família antiga, assim, toda cheia de coisa, não podia, não era lugar de menina. A gente estudava no colégio de freira, a mamãe não admitia a gente no colégio laico, misto, menos ainda. Aí, meninas no palco, e televisão não é ambiente. Você abre o mercado por um momento, você é homem, vai, as meninas não. Bom, aí ele jurou para ela que seria a última vez que ele levaria a gente para um palco. Aí conseguimos ir, fizemos, e quer dizer, a gente depois continuou por nossa conta, mas não podia. Mal podia imaginar, dona Maria Amélia, tudo que aconteceria, né? Não, ele fez, Todo teve que mundo cantando. Até Pi gravou no Acerto de Contas do Paulo Vanzolini. Todo mundo cantora. E depois os discos, durante fazia coral para todo mundo, para Chico, para Bituca, para todo mundo, né? De Tem um fazer. vídeo muito bonito de vocês cantando com o Chico na internet, em que aparece nas legendas os nomes, né? Tá Cristina, tá você, tá Miúcha e Chico. E acho que tem mais alguém, não me lembro. Mas você é bem creditada como Bahia. Bahia é meu apelido. No, Bahia, então,
Já foi Zaninha, já foi Bahia. Me conta a Bahia, de onde vem? Não, Zana, que a papai chamava. Eu era Ana, me chama de Ana ou Aninha, mas Bahia, porque eu era pequenininha, com 1 ano de idade, não queria comer, e aí ficava, da Bahia, ficava, todo mundo comia, ficavam lá tentando me dar comida, eu não queria. Aí ficava, Ana Maria. Aí a Pi, 2 anos mais velha, Bahia, 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 Bahia. Aí todo mundo gostou, Bahia. E aí, quando eu dei por mim, antes de falar direito, eu já era Bahia. Então, em família, eu sou Bahia. Até hoje. Sim, ninguém me chama de Ana. É Bahia. Que legal. E papai, eu era Zana, Zanoca. Também veio de Ana, virou Zana e virou Zanoca. Sim. Mas, Enfim, enfim, aí vocês foram fazendo essas participações. Isso tudo antes da banda, né? Ele foi. Não, e aí ele foi para. Fez sucesso, estourou com a banda, foi para o Rio, largou a arquitetura, e a gente continuou, Pi, Cristina e eu fazendo. E depois a Pi se mudou para o Rio, depois para Pernambuco. Eu e Cristina, a gente casou, casei cedo, Cristina também. A gente morava sempre muito perto uma da outra, muito, muito próximas. Mas a Cristina depois foi convidada pelo Faro, Fernando Faro, baixinho, para fazer um disco. Que aí ela estourou lágrimas, que a gente estava até pensando em fazer profissionalmente um dueto, né? Eu com a Cristina. Mas quando ela estourou, bom, agora ela vai seguir o caminho dela. E eu fui cuidar de outras coisas. Com o filho, eu trabalhava com artes e tal, mas tudo que era coral, que eu tinha que fazer coro para disco, eu ia para o Rio e estava em todos os coros, de disco de meio mundo, nem sei mais de quanta gente eu fiz, porque dava uma graninha, era bom tal. E eu estava Claro. sempre no meio, e eu ia muito para o Rio, porque aí Cristina depois se mudou para o Rio, Chico morava no Rio, Miúcha voltou e também foi morar no Rio. E aí eu fui ficando amiga de todo mundo, que são amigos até hoje, do mundo artístico. Mas Vinícius ia lá em casa sempre, era amigo, Toquinho também, a turma lá de São Paulo. Mas no Rio, assim, quer dizer, a turma do MP4, Nara, bom, eu Tom Jobim, cantando com ele, com Vinícius, né, também no vocal do show, a gente, muito tempo. Então, eu tive uma proximidade muito grande com esse mundo. Agora, até que eu resolvi gravar o primeiro disco, foi um convite de Eldorado, em 1980. Aí eu gravei Foi seu primeiro trabalho solo. solo. Antes estava em E já era autoral? Não, não, não. Autoral foram alguns discos depois, é gozado, porque eu sempre gostei de escrever. Mas aí tinha aquela coisa. Quando eu comecei, aí tinha muito aquela coisa, fulana, né? Lula, Lucina, a Wanda, sei lá, todas as cantoras eram cantoras, você podia gostar ou não. Mas aí quando começa a aparecer, é mais uma irmã do Chico. Esse menininho, assim, tipo assim, mais uma querendo pegar carona. Ninguém sabia da nossa história, que sempre foi música, né? Mas querendo pegar carona no Chico. O mesmo berço de onde nasceu o Chico, nasceram vocês, afinal de contas. Era uma matriz, né? Era uma matriz. E a prática da música lá em casa sempre foi, desde que eu me lembro, por gente. Era quase incontornável, né? Incontornável. Então, isso, eu fiquei... Miúcha voltou da Europa, tinha gravado com o João e tal, e já estava com uma carreira e tal. E se aproximou muito do Tom, e fez disco com o Tom. No samba, a Cristina, pô, ela conhece tudo, gravou tudo. A Cristina é uma pesquisadora. Eu acho que acho que o DNA do historiador está comigo, só que eu sou só no samba. Mas ela sabe a vida de todos, quem compôs com quem. E às vezes tem o nome de mais um. Ela fala, não, mas esse entrou de carona, ou cobrou, tipo, as parcerias. Eu vou te contar uma anedota muito rápida. No último show que eu vi do Vanzolini, não sei se foi o último da vida dele, mas certamente foi um dos últimos, porque ele já estava bem doente. A Cristina
participava em São Paulo, porque eu hoje moro no interior do Paraná, mas eu sou paulistano, nascido e criado na Avenida Paulista, ali do lado da Buri. E, Uhum. e eu fui morar em Lisboa aos 28 anos, em 2015, e voltei em 19, casado, e depois tive filha, e enfim, aí minha vida continuou no interior. Mas a minha infância, juventude, adolescência, início de vida adulta, foi toda em São Paulo. E eu frequentava a casa do Vanzolini, via os shows dele, não sei o quê. E nesse último show, porque eu sou biógrafo do Luiz Carlos Paraná também, Ah, e tá. é daqui da cidade onde eu moro. A minha família é daqui de Ribeirão Claro, Paraná. Ah, Eu quero isso. te mandar esse livro, tá esgotada a edição, mas se eu for fazer mais uma, eu vou te mandar. Eu quero muito que você tenha esse livro. A biografia do Carlos Paraná é reveladora de muita coisa da nossa música. E você, como cantora, como pesquisadora, como compositora, acho que você vai se interessar por ele, não pelo fato de o livro ser meu. E Não, aí, eu mas, conheci ele e o Vanzolini era apaixonado pelo Paraná, eram irmãos, né? Então muito. eu ia muito, frequentava Ana Bernardo, servia cafezinho, ficávamos cantando e tal. E eu até vi que você tem uma neta Ana e um neto Bernardo, né? Ah, já tenho. Quando eu vi isso, eu falei, olha, é o nome da mulher do Vanzolini. Que é uma grande cantora, adoro a Ana, faz tempo que eu não a vejo. Né? Queria... E nesse show último que eu assisti, tô no camarim, conversando com ele no final, ele com aquela rabugice maravilhosa que ele tinha, mal-humorado, só ele. Falava mal de todo mundo, eu ria. Adorava, adorava, E a adorava. pior cantora de todas era a Cristina. Aí não tinha discussão. Isso ele sempre E dizia. era o quê? A pior? Né? A melhor do A mundo melhor, porque ela estava no show. ou odeia. Ele não tinha. Então, Exatamente. a loira, O que ele odiava a Betânia, ele amava a Cristina. e ele falou mal da Gal também. Falei, Mal, ele odiava, eu odiava. Eu ria baiano muito com o Vanzolini. ficou e brigou com os baianos, mas era um pouco tipo, não é E possível. é lógico, é lógico. E a Cristina estava no show. Ah, Ela fazia parte do show, porque aquele, ele ficava sentado. O quê? Por quê? eu me lembro de fazer também, depois que saiu aquele álbum com as músicas dele, teve um show de lançamento, eu participei também, não sei se foi esse ou se foi o outro. Não, não foi ele, não foi ele. Era só Esse que eu tô falando foi bem depois, que ele já estava quase no fim. Ah, tá. Tanto é que ele não cantava, ele ficava, né, ficava sentado numa cadeira, conversando, tomando uma cervejinha. Hã? Ele nunca cantou. Ele Nunca cantou, nota, aí você adivinhava e tal, aí o Paradá pegava músicas e tal. Exatamente. E aí a gente aprendeu as músicas assim, mas nem Então, podendo. é que o primeiro disco do Vanzolini, que é o 11 Sambas e uma Capoeira, a produção, e que tem vários cantando, ele não canta, tem vários intérpretes, né? A produção foi do Carlos Paraná e do Marcos Pereira. Pereira também, que era muito amigo dele também. E foi aquele que, acho que foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Tinha 16 anos, a mamãe só deixou ela cantar porque ele era amigo de família, né? Então, Claro. deixou, já tinha 16 anos, era impensável, né? Jamais. Mas ele Mas assim, por que eu estou te contando essa história? Porque nesse dia que a Cristina participava do show, era uma das convidadas a cantar no show, eu estava no camarim conversando com o Vanzolini e me aparece a Cristina no camarim. Aí eu fui apresentado a ela e fiquei honradíssimo, porque eu também conheço a Cristina de longa data e nunca tinha podido conversar com ela. Até que ela vira para mim e fala assim, você tá de carro? Eu falo, eu tô com o meu carro, era num Sesc. Falei, tô com o meu carro aqui na garagem. Ela falou, você não me dava uma carona? Eu falei, mas toda a honra, para onde você vai? Para Paris, para Taboão da Serra, para qualquer lugar eu te levo. escolher, vai para o Chile. Vai... E aí, botei Cristina dentro do meu carro. Tinha mais alguém que eu não me lembro, mas Cristina estava.
E a gente foi conversando sobre essas coisas todas que você acabou de mencionar, de história da música, falamos do Carlos Paraná, ela foi me dando aulas e aulas e aulas, e eu fascinado com aquela mulher. Adoro. E quando Era... eu vi, o carro foi sozinho para frente da casa da Rua Buri. Foi uma emoção, eu não sei por quê. A gente tinha que passar ali pelo Pacaembu. Você desceu aquela ladeira e Eu passei ali. Quando eu vi, eu estava em frente à sua casa, com Cristina do meu lado, sabedor de toda a história. E aí eu tive uma comoção, foi uma epifania, assim, clariciana, sabe? Aquela epifania de, meu Deus, eu tô com a história da música brasileira aqui dentro do meu carro, da frente da casa deles. Sérgio, Chico, Ana, Miúcha, Cristina aqui, sabe? Foi muito bonito para mim. Eu sou uma lua em câncer, eu sou uma pessoa ligada em memória, em história, na simbologia das coisas, eu me enterneço com esses símbolos. Eu comecei a chorar. que incrível! Eu chorar e a Cristina do meu lado não entendia nada. Imagino. E eu Não, não sei o que aconteceu, eu fiquei tão, depois daquilo, eu fiquei foi tão sem graça. muito nova, com essa coisa, com 16 anos. E a gente frequentava o Jogral. E Pois também é. a gente podia, porque ele era amigo de família, então ele levava, ele meio padrinho da gente. Agora, ia boate para a mamãe, boate não era lugar que ser. Mas a gente ia porque era o Jogral, porque era o Paulinho, porque era o Você Paraná. precisa ganhar esse livro, você precisa ler. Não, a gente ia com, sei lá, 15, 16, 17. A gente ia lá e numa boa. E cantava, tinha isso, tinha um conjunto ótimo e a Claro. gente cantava eles. E dava palhinhas, né? Aquela coisa. Isso no Jogral da Avanhandava, eu imagino, né? Não, tinha um primeiro, Que foi na antes Galeria da Metrópole. galeria, e a Metrópole, a gente pegou os dois. Você pegaram os dois. E depois teve um terceiro, que quando inaugurou, o Carlos Paraná já tinha falecido, que foi na Maceió. Ah, tá. Esse eu acho que eu nunca fui. Esse terceiro, ele teve uma coisa. Foi outra coisa, porque o Paraná já tinha falecido, aí começou briga pela herança, a viúva com a família, e aí a coisa foi murchando, 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 não teve a mesma importância. Da coisa. O espírito, e só tinha músico bom lá. E quem tiver no Brasil, em São Paulo, qualquer artista internacional passava por lá, era pequenininho, era Exatamente. pequenininho, e onde tinham músicos Não. incríveis, E internacionais. a ordem do jogral, você se lembra disso? Uma medalha que o Carlos Paraná conferia aos artistas da velha guarda, que naquela época já estavam meio no ostracismo, porque vinha Bossa Nova, Tropicália, Jovem Guarda. E nisso, Clementina, Ismael Silva, Luiz Gonzaga, a Toniran já eram, a Dalva de Oliveira, já foram ficando uma coisa vista como ultrapassada. Eu esqueci de esquecimento para esse tipo de música. Foi. E, E o Carlos Paraná fomentava o novo, mas ele também valorizava a tradição, o passado que veio antes. Era lindo, então ele inventava essa medalha que ele dava a comenda do jogral, a ordem do jogral, para poder trazer Luiz Gonzaga para a Avanhandava, fazer um show de 2 horas naquele cubículo. Tem foto disso tudo no meu livro. eu me lembro de todo mundo no Jogral, meio mundo. Menina, mas você chegava lá, me lembro da Gal namorando o Toquinho lá. Ela teve essas coisas, a gente olha, estava não sei quem, estava não sei quem. Era tudo meio, se conhecia todo mundo e ficavam. E era um ponto de O próprio Chico foi muito, né? muito, muito, muito. Depois da banda ficou tudo mais difícil para ele. Não foi sentido. Mas está lá, né? De E qualquer a jeito. banda, a loucura disso tudo é que a banda empatou com a Disparada em primeiro lugar e ninguém se lembra que o segundo lugar era uma música do Carlos Paraná com a Elza Soares, de Amor ou Paz. Muito boa, linda. Quem anda atrás de amor e paz não anda bem, porque na vida quem tem paz, amor não tem. Exatamente. Eu amo isso. Segundo lugar depois da banda, e ninguém fala. Pois é. E
Esse livro me deu muita alegria. Escrever esse livro foi muito gratificante para mim, porque além de eu descobrir coisas que eu gostaria de saber, eu Uhum. percebi que eu comecei a exumar memórias de tanta gente, tanta gente. Gente da noite, Zé Domingos, Ana Maria Brandão, Pedro Miguel, uma galera da boemia paulistana. Eu fiquei amigo de todos. E que tinha isso também. São Paulo era, vamos dizer, acho que o Rio teve sempre aquela coisa meio vitrine, né? E A música em São Paulo, hoje acho que tem, tá mais igual, tá mas mais igual, hein? Paulo tinha que meio que ir para o Rio para fazer sucesso, Foi o que seja quem o for. Carlos Paraná fez. Ele foi para o Rio, fez sucesso lá, depois ele veio para São Depois Paulo. voltou. Você tinha que fazer nome nacional, era no Rio de Janeiro. Você vê, Exatamente. anos todos foram morar no Rio. Moraram em São Paulo, na época da Record, foram presos, depois voltaram para o Rio, né? Então, não tinha como, né? Aí, então, são pessoas, né, músicos excepcionais, mas o sucesso aconteceu um pouco mais se tivesse no Rio, né? Isso não tinha dúvida. Não, as pessoas. Agora, voltando para você. Você é nascida em São Paulo e, pelo que eu entendi, passou toda a infância em São Paulo, com a quebra do período em Roma. Depois voltaram para São Paulo, para Rua Buri, e ficou em São Paulo Não, até quando? Não? mas depois de Henrique Schalman, que a gente foi para Buri. Foi um ano, dois, nessa casa de Henrique Schalman. Mas, Ah, Henrique Schalman. Ok, ok. depois a Buri a gente ficou aqui Até na que idade sua, mais ou menos? casa. Papai saiu de lá quando morreu, mamãe saiu de lá depois, papai morreu, né, vendeu as coisas e se mudou para o Rio, porque mamãe era carioca, então ela gostava mais do Rio. Então, quando ele morreu, e vários filhos já estavam, Miúcha, que tinha morado na Europa, e depois nos Estados Unidos, depois no México e tal. Aí, quando voltou para o Rio. Então, a família começou a ficar entre São Paulo e Rio. Então E você se casou em São Paulo e continuou morando em São Paulo, é isso? filhos, filhos cresceram. Aí eu voltei para o Rio, foi em 2003, porque aí eu tive essa coisa. Eu queria fazer um tipo de música, quer dizer, que não estava. Eu não consigo, quer dizer, as músicas mais pop, as coisas que estavam fazendo mais sucesso, eu não sei, é uma linguagem que eu posso admirar, dizer, pô, bonita essa música, mas eu não saberia fazer. Ok. Tem essa coisa, você tem que saber o que você sabe. Oh, isso aí é comigo, isso aí eu sei que Exatamente. isso é melhor não me meter. Não existe essa coisa eclética que faz tudo, tudo, Não. tudo. Então, eu fiquei muito assim. Então, eu trabalhei sempre em alguma outra coisa. Foi muito com arte, aí que eu falo, com artes visuais e galeria. Era um mundo que eu adorava, convivia com esse mundo. Isso, hoje, até hoje, das coisas que mais me alimentam. Eu acho, isso me alimenta na música, porque saber olhar o abstrato, saber tirar dos sete sentidos tudo. A arte, as artes visuais trabalham com isso, contato, com o olhar, com os ouvidos, com né, cheiros e sabores, tudo. Aí isso, de uma certa forma, isso é teatro. Aí eu fiz a escola do Vento Forte, Sim. aí, né, com o Hilo Krugler, aquela turma que era ótima, foi Maravilhoso. alimentando sempre a coisa da criatividade. E aí E voltei. até a cantora, né? Porque a impostação de voz, a colocação da voz, a respiração, tudo, uma coisa dialoga com a outra, né? Eu fiz 17 anos aula com uma professora excepcional. Era uma alemã, várias cantoras hoje que tiveram sucesso, que faz sucesso e que na música popular, na música clássica também, que trabalharam com ela. E ela dominava isso de colocar. Ela também tinha feito teatro na Alemanha antes da guerra.
Depois ela nunca chegou a praticar, mas ela tinha uma noção completa de entrar, de pisar no palco, de a postura, a, o gesto. Tanto que eu fiz isso e depois eu também estudei muito, li muito Stanislavski, Brecht. Eu estudei tudo isso. Quer dizer, E depois você foi casada com o Fernando Peixoto, que era um especialista em Brecht. Também não é Brecht, brincadeira, né? e eu, né, diretores, ele dirigiu com várias pessoas, né? Esther Góes, várias pessoas, eu tive direção, tive vários mestres, assim. E eu fui trabalhando na coisa da interpretação para fazer o que eu gostava. Foi quando eu fiz meu primeiro disco, meu segundo disco, tudo isso com essa coisa de saber, e cantando muito na noite, mas dava para me sustentar. Provavelmente porque eu tinha filhos e tal. E aí eu também aí eu assumi alguns cargos de gestão cultural. Foi aí que começou Osasco depois, mas antes teve Funarte, né? Não. Centro Cultural São O Paulo, Centro que Cultural São Paulo, é verdade. era responsável pela área de música, né? E outros eventos maiores que englobavam várias artes, eu também dirigi. Também foi muito enriquecedor. E eu tinha contato com todo mundo o tempo todo, era muito concorrido lá. E eu acho que eu fiz um trabalho que acho que foi bem legal, quando me lembro, as pessoas que mais ou menos apareceram lá naquele período. E foi muito rico esse período. Aí, aí eu te digo, eu já estava fazendo algumas letras, escrevendo. Aí eu pensava, não dá. Eu já era, como o pessoal escrevia, às vezes no jornal, Cristina era uma irmã do Chico, Milcha era mais uma irmã do Chico, eu era a terceira irmã do Chico. Aí eu ficava assim, pô, agora se eu me meter a compor, aí é demais, né? Aí eu vou ser apedrejada porque as pessoas não conseguiam imaginar, né, que Mas eu era... que difícil isso, né? Porque você era compositora. Por que não compor? O que está em causa é seu mérito, sua inteligência, sua experiência. Não é de quem você é, irmã. Então, até os primeiros discos eu não tive coragem. Até eu ousei fazer uma música com Macalé, fiz uma música sozinha, fiz uma música com o Kleber, que era violonista, tocava comigo. Aí eu fui tomando coragem. Até que um belo dia, já mais de 50 anos, eu disse assim, para, agora não tem que parecer menininha direitinho, agora eu vou pôr a cara para fora, eu vou ser apedrejada ou não, mas eu vou fazer. Acho que foi Nivaldo, primeiro que me procurou um dia, com 3 músicas maravilhosas, né? Que estava fazendo um disco de uma cantora que ia gravar um disco só de músicas dele, e ele precisava de letras. Ele fez a primeira, ele deu a primeira, eu fiz. Aí ele adorou, deu a segunda e a terceira. Aí eu já fiz as 3. Aí foi assim, quer dizer, Nivaldo despertou uma coisa que eu queria fazer, mas foi graças a um convite, a um desafio. Ele desafiou assim, você faz? Eu falei, eu escrevo assim, mas eu não sei, nunca... eu devo muito isso a ele. Foi Claro. ele. A motivação, né? Né? Aí me deu essa vontade esse desafio. Vou fazer, vou procurar. Eu conheço todo mundo na música, Claro. procurar as pessoas que eu conhecia, que trabalhavam comigo, que eu admirava. Então, foi ele, foi Novelli, foi Elvis, foi o Bacalé, foi, né, Alexandre da Penha. E aí procurei Lucina, meu Deus, desculpa, Luli. Procurei Luli Lucina. e... Não, era Luli. Primeiro a Lully. Aí eu fui fazer eu fui fazer um disco que eu queria. Cláudio Guimarães, enfim. Eu fui trabalhar na criação e nesse desafio, que é pegar uma melodia e traduzir. É uma tradução, né? É uma tradução mesmo. Enfim, eu vou até pegar. Você
tem aí, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar o disco. Nessa altura eu fico esquecendo das letras. E está aí. Fiz com... o último tem foi o Nivaldo, foi daqui de São Paulo, foi então, são todos não estão. Enfim, eu peguei vários, qual não era tão claro. Depois vivemos Botucuxi com a Simone Guimarães, Bielso Vazio e Primeira Dama com Leandro Braga, Fantasias com uma... Adoro. Fantasias é a minha preferida. Nossa, Amo foi... Fantasias. Eu ontem ouvia esse disco em looping no carro, fui levar minha filha para a escola, e eu ouvia, adoro Botucuxi, adoro Vivemos, adoro várias. Mas o Outono, Fantasias ficou no meu ouvido. Lula Barbosa, O Outono. Lula, maravilhoso, Lula, conheço muito ele. Pois é, e aí eu fui fazendo músicas com vários, fui pedindo. O meu problema é que, depois desse último disco, eu tive vários problemas de saúde, e você está vendo, minha voz está rouca, né? Quer dizer, cantora acabou. Eu estou fazendo várias, estou escrevendo muito. Mas será que não tem como ir retomando aos poucos? Olha, Por que você não está tão rouca assim também? não está vendo que eu estou rouca? Está falando? Mas não me parece algo tão comprometedor. Você acha difícil de retomar? Eu tenho um problema de tosse. Eu não até agora estou falando baixo, tal, tudo bem. Cantar, eu consigo colocar a voz e até cantar, mas na metade eu vou ter uma crise de tosse, é uma coisa compulsiva, e aí não Nossa, posso tentar gravar, mas outro dia eu tinha uma encomenda para gravar uma música e não consegui. Então, eu não quero ficar agoniada por isso. Então, se isso for gerar ônus emocional em você, não vale a pena. Mas, de repente, existe algum tratamento que possa gradativamente ir conquistando essa segurança de novo, né? pois é, mas eu estou fazendo todos os tratamentos que posso. Mas nessas alturas, depois que eu lancei esse disco, né? Que é esse aqui, Vivemos, né? Ele acho que foi muito bem. A crítica toda, no Brasil todo, aqui, de página inteira, aqui no Rio, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, então, Brasília. Acho que foi assim muito bem. Então, eu não quero fazer uma coisa fraca. Claro, não, jamais. Aquém do que você sabe que é capaz de realizar. Mas É isso. Mas, olha, a quem confusão sabe o dia de amanhã, não é? da Lula e Lucina, gente, como fizeram, Lucina, mas eu fiquei... viajei, de repente, mas quando eu vi a música para as duas, viajei. Mas é a minha... Eu acho que assim, as melodistas, ela é, sem dúvida, a melhor. Ela é impressionante, né? Ela é impressionante. Eu conheço a Lucina há alguns anos e mais recentemente a gente se reencontrou depois de um período afastados, por nada, assim, porque a vida leva para caminhos diferentes. E aí a gente começou a compor, fizemos 13 músicas e eu nunca tinha tido essa experiência de um trabalho continuado como letrista. Coisas pontuais, uma aqui, uma ali. Está né? gravando, né? Está gravado, as bases estão prontas, violões e vozes, e agora no final do ano eu vou provavelmente para o Rio para colocar as minhas vozes, que eu vou cantar algumas coisinhas também bem pontuais, porque quem tem Lucina não precisa de Tiago, né? Pelo amor de Deus, ela é maravilhosa. Que voz linda. Impressionante. Uma voz Mas linda. assim, eu fui tendo essa experiência e ficando tão
fascinado com o resultado, porque eu reconhecia que a letra era minha, mas ao mesmo tempo eu ouvia como se aquilo fosse um trabalho de outra pessoa. Descolou. E eu pela primeira vez consegui olhar um trabalho meu com perspectiva, que é uma coisa que escritor não tem, né? Ah, Muito gente, difícil. é. Então foi muito fascinante. Eu dizia para a Lucina que a letra era um balão e que a música dela era o fogo que iluminava, aquecia e ia levando para cima. E eu vi uma coisa tridimensional, algo que nasceu de mim chapado, e a melodia dela trouxe uma tridimensionalidade. Então eu conseguia, com mais clareza, saber se aquilo era bom ou não, a minha própria letra. Eu tinha uma avaliação muito melhor do meu próprio trabalho, porque descolava de mim. Eu falava, gente, isso aqui é o que eu quero fazer pro resto da vida. Surpreso com a sua própria obra. Quer dizer, Surpresa. E às vezes não, né? Às vezes percebendo que estava ruim mesmo. Que ah, podia melhorar aqui, melhorar ali. Mas, de modo geral, muito impactado pelo prazer que me dava fazer. E eu achava que de tudo que eu venho fazendo, todos os gêneros literários, biografia, dramaturgia e tudo mais, eu achava que eu tinha encontrado a minha linguagem. E aí eu comecei a azucrinar a Lucina, porque a gente precisa gravar isso, precisa gravar isso, e ela topou. não, é. Então nós estamos nessa campanha de pré-venda, é uma arrecadação coletiva para fazer nesse esquema de financiamento coletivo, né? É isso E aí. vamos gravar o dinheiro que tiver. É pouco o que a gente tem, mas vamos fazendo. Dá para fazer. Então, olha, eu vou até falar, descrição, porque não é uma conversa que ele teve comigo, mas, por exemplo, o Chico, quando escutou o meu último disco, ele, né, escutou toda essa intenção e tal, e aí ele me ligou, e ele estava muito emocionado, ele ficou falando muito, 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 e, e ele destacou muito as parcerias com a Lucina, falou, linda, 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 linda as duas. Existe um ouvido musical e entendeu, inclusive, o casamento da letra com a música, né? É. É Não fica claro. danado, né? Fã dela, por exemplo. Não há dúvida, porque, pelo menos nessas duas músicas, ele destacou muito as duas. Quando o nosso disco ficar pronto, meu e da Lucina, Uhum. eu vou te mandar o álbum para você escutar, obviamente, e para mostrar para o Chico, que era a opinião dele, obviamente, né? Chico é um mestre, ele é danado, Mas ele ele é sabe ruim de tudo. ouvir, né? Ele agora está naquela coisa, pá, ouve e ele não tinha. Eu dei o disco, ele não tinha. Não tem aparelho de som. Ele não tem. Ele quer guardar as músicas na cabeça dele. Aí ele ouviu pelo DVD, sei lá. Aí ele ouve. Spotify, tem o Spotify, que é uma beleza, hoje em dia a gente acessa tudo pelo Spotify. Não, e eu sou da geração que eu gostava de. Por exemplo, eu estou com esse disco, não estou com o encarte, não sei onde está o encarte, mas assim, o encarte dá todas as informações e músico quer saber, peraí, quem fez esse arranjo? Você ouve a letra, a música, mas o arranjo, peraí, esse solo, quem está tocando? Quem. Músico tem isso, Claro, né? A gente. lógico, tá antenado no todo, né? É, mas enfim, aí o Chico ele escutou desse jeito, né? Porque vai, pegou, pôs no DVD, ou pôs na televisão, não sei, no computador, não sei. É. Ele, assim, ele escutou, mas eu vou dar para ele, claro, com certeza. Ser fã de Chico é um lugar comum, né? A gente falar sou fã do Chico Buarque é uma coisa, né? Quem é que não é? Mas ele sabe tudo, ele é mestre, é uma intuição, além do conhecimento, né, a formação de todos vocês, e tudo mais, mas ele tem uma coisa musical. Não dá a coisa da inspiração, quer dizer, ele tem isso, é notável desde o começo, e ele buscar, ele se informa, ele sempre leu muito, quer saber tudo, ele sempre procurou se informar, ele tinha isso desde garoto, ele é um garoto muito esperto em tudo, então, É. muito criativo em tudo, desde garoto.
escrevia para o jornalzinho da escola e fazia coisas, inventava brincadeiras. Tudo que ele fazia, ele saía, se destacava bastante. Então, não vou dizer que não é comum, mas isso aí é dele. É dele, Não- claro. tá, Da personalidade dele, do que ele fez com a formação que vocês receberam, né? Cada um fez uma coisa diferente. Mas a formação todos recebem. É A lógico. básica. Agora o que cada um faz, né? Agora, tem uns que vão mais. O Chico, o garoto, já estava pegando os livros dos clássicos franceses, russos, e lendo É. em francês. Eu não fiz isso, eu fui ler muito depois esses livros, quer dizer, e li traduzido, já falava francês também, mas assim, aquele esforço de... Ele queria sempre ir um pouco mais, ele teve essa... Vou dizer que não é todo mundo que é assim, não é só a formação, mas tem tudo à disposição. Claro. Mas uns querem mais e outros se identificam com outras coisas, né? Vou dizer mais, mesmo que todos tivessem lido os mesmos livros, os resultados seriam distintos de qualquer modo. Beleza, tá aí. Tem isso também. Não é? Cada um é brilhante à sua maneira. E eu acho assim, esse estrelato do Chico é muito lindo, ele realmente é notável. Mas eu imagino que para ele, eu não o conheço pessoalmente, mas eu imagino que para ele, sabendo minimamente como ele é, pelas muitas entrevistas que a gente assiste, deva ser um peso de responsabilidade que não deve ser fácil de arcar, né? Eu acho que assim, até o fato dele, né, o último show dele, de novo, tinha uma música. Uma vez, E o quê? de novo, só tinha que estar um samba. Ah, o que tal um samba, é. Porque e ele falou que assim, fazer eu sei fazer, mas aí eu vou fazer uma música e vai ser. Ele pega o tema e fala, essa eu já falei. Qualquer música que ele pensava, de uma certa forma, quer dizer, ele explorou, são tantas músicas, são décadas de obras e obras-primas, que, de repente, ele já fez papel de mulher, já fez a criança, já fez velho, já fez tudo. Ele já se colocou em todos os papéis, né? Chão, o homem mais delicado, o homossexual, né? A própria mulher homossexual, né, Bárbara? Mulheres lésbicas, ele cantou mais uma, né? E ele Uma versatilidade de alma, né? de saber, de incorporar, de entrar. Então, essa coisa, né? Ele fez muito. Agora, é difícil, né? Claro. Você vê todos os artistas, artistas plásticos também. Tem uma hora que alguns começam a se repetir, o que é triste, claro, né? Mesmo. Mas, e um pouco inevitável. Eu acho que a gente tem assistido algumas repetições na geração do Chico, que a gente olha com uma grande ternura, porque são gênios que fizeram tudo por esse país, como o Chico fez, mas que chega um momento em que também não tem que ficar criando coisa nova o tempo inteiro, que tem 80, 85, 90 anos e vai ficar exigindo que a pessoa se renove o tempo inteiro. E às vezes, poxa vida, a pessoa deu tudo de si pelo país. Né? eu me lembro das obras, mas o de Cavalcante, ele Pois fazia é. no final, eram umas pinturas muito matadas, não tinha a qualidade dos anos melhores. Era Claro. o estilo repetindo. Exato. Claro, ela de outro, com a roupa, mas já não era. Então fica aquela coisa que nem vinho, não da década de tal. Então, as obras também têm isso, as obras de arte têm muito isso. Mas o Chico é muito cuidadoso, né? Ele está sendo muito parcimonioso, muito consciente. Eu acho que quando ele tem algo a dizer, ele vem e diz. Quando não tem, ele cala. Ele tem uma autocrítica muito forte, isso sem dúvida. Né? E me diga uma coisa, pensando nessa coisa, não só do estrelato do Chico, que é uma coisa linda,
com todas as dificuldades, mas também no peso do nome do seu pai, enfim, a família toda. É uma pergunta indiscreta, mas que é uma curiosidade que eu tenho. Você assinar apenas Holanda e não Buarque tem a ver com isso? Tem, tem. Na Tá. época, eu falei, não, já tá, é um nome que está muito marcado. E eu Aham. então, qual dos dois sobrenomes? Holanda era menos batido. E Sem é dúvida. nome, é meu nome. Então, fiz questão de e eu fico muito irritada. Às vezes as pessoas querem chamar atenção que eu tenho o Buarque e escrevem Ana Buarque de Holanda. Aí que eu fico uma fera. Porque aí meu nome completo mesmo é Ana Maria Buarque, Ana com 2 N's. Aí eu falo, não é. O meu nome é Ana de Holanda. Se quiserem variar, o nome de registro. Então, Quer dar o nome de registro, dá completo. Se quer dar o nome artístico, é Ana de Holanda. E não me encha o saco. aí eu fico muito. Mas você não se. Não, não é Ana Buarque, não é Ana Buarque, Holanda não é meu nome, não. É. Não, Eu, tudo bem. Eu fiquei com essa curiosidade e eu acho que eu, no seu lugar, teria feito exatamente a mesma coisa, porque realmente as pessoas são maldosas o suficiente, e isso o Jô Soares falou muito sobre isso com você na entrevista que você deu para ele quando você estava ministra, né? E ele realçou muito essa maldade que às vezes as pessoas são capazes não, de ter e tá. ficar associando oportunismos à coisa do nome, o que é uma coisa que, vamos combinar, quem tem a tua história, a tua trajetória, o teu mérito, a tua vivência, vai precisar de maldade desse tipo? Vamos francamente. Era uma posição meio obsessiva, então não tinham o que dizer do trabalho, mas evitavam. Mas aí começaram a dizer, imagina, que Chico tinha que pedir para a Dilma, quando a Dilma me convidou. Imagina, chegou a esse ponto? Falam muito, que eu estava lá, era uma coisa tão machista, né? É a coisa assim, ela é mulher, ela está nesse posto, alguém indicou. Quer dizer, uma mulher convidou outra mulher, né? A Dilma me convidou. Aí, então, assim, não, é porque o Chico foi pedir, ele apoiou a Dilma, então ele foi pedir empreguinho para a irmãzinha, coitadinha dele. Quer dizer, não era pela minha história, por tudo que eu já tinha feito, até Mas por isso isso se chama ignorância, né, Ana? Porque as pessoas não sabem, né? do martelar. Aí era incrível, porque a Dilma, quando me convidou, ela falou, Ana, eu estou te chamando por você. Ela sabia toda a minha história, que eu fui Claro. secretária de Cultura Fantástico, que eu cuidei disso aqui, que eu estava na FUNARTE, que eu comandei Pixinguinha, um monte de coisas. Pô, ela sabia de tudo. Ela se roubou. Então, estou governando, não é por causa de partido nenhum, não tinha partido, e não é por causa de ninguém e nem de grupo. Não, e a outra que de boba não tem nada, né, dona Dilma? Não tem nada. Ela sabia tudo. Então, mas aí veio aquele pessoal que queria fazer intriga e ficava com essa história, fazendo veneninho, porque porque eu sou irmã de Chico. Chico. É, Nossa, isso é muito pequeno, é muito baixo, é muito ignorante, mas afeta, né? Porque é de uma maldade, né? Se a gente não tiver muito preparado e muito blindado, faz mal, né? eu tinha uma coisa, quer dizer, quando vinha para o Rio, eu ficava em Brasília, mas quando eu vinha para o Rio, de tempos em tempos, eu chegava, tinha uma cartinha aqui embaixo da porta. O que era a carta? Era o meu digníssimo padrinho, que ele era a pessoa que mais me deu força. Ele escrevia naquela máquina, aquela maquinona mesmo, não era elétrica, nem que tem até umas letras que parecem mais, outra. Ele escrevia e ele me dizia tudo, você está no caminho certo, você está fazendo, você está defendendo isso, que é um assunto muito sério, os direitos autorais, você está certíssimo, estou acompanhando tudo, estou lendo tudo, estou acompanhando tudo. Seu pai ficaria muito orgulhoso de seu pai, Que bonito! orgulhoso de você. Ele era o maior amigo do meu pai. Fique Claro. firme, não ligue para isso, fique firme, que esse Bom,
certo. Um apoio Bom, desse vale por qualquer, né, derruba qualquer maldade, né? eu tenho várias cartas dele, e ele ia no correio, E não tinha nada de e-mail, copy, o endereço escrito à mão, né, na letra dele, e eu era letra meio vizinho dele em São Paulo, e aí eu cruzava com ele quando eu ia para a região do prédio dele. Eu cruzava com ele na rua, falava, isso não é lugar, o senhor está andando sozinho, não. Onde é que o senhor pensa que vai? Ele dava risada, ele falava, o meu país é uma nação circunscrita entre as ruas Joaquim Eugênio de Lima, José Maria Lisboa, Pamplona, Campinas, não sei o quê, é, porque ele ele não saía dali, mas ele fazia tudo a pé, né? era uma coisa, ele fazia assim, ele falou, não, eu viro, vai não sei aonde, aí explicou onde ficava o correio, e punha a carta no correio, Lindo, e eu adorava eu ele. tenho essas preciosidades, eu não sei o que eu vou fazer, talvez eu publique isso, que é Ah, uma eu coisa assim, sei o que você vai fazer. Vai fazer uma biografia e colocar todo esse material no caderno de imagens da sua biografia. É uma biografia riquíssima e que precisa ser documentada. A começar pela sua passagem pelo Ministério, pelo que você fez e também pelo que não foi permitido que fizesse. Que é claro. tão importante quanto essa coisa do mapeamento cultural que você tinha em mente, de Nossa, etiquetar os produtos do Brasil todo, os artesanais, a música, a renda, não sei o quê, selo, PAN, Brasil, eu, artista tal, endereço tal. Isso é a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida. Isso tem que ser feito o ainda. mercado passa a funcionar automaticamente, né? Aí eu, Óbvio. Isso é uma coisa, inclusive, de economia, como a economia criativa, né? eu criei esse Ministério da Economia Criativa e o grande foco era esse, Claro. fazer um documento que estaria numa página do Ministério, aonde, quer dizer, a gente vai buscar todas as informações com todos os artistas, com os técnicos, com tudo. Eu quero ter uma turnê, o que tem, quais são os teatros, qual é a infra, o que tem de tudo que for preciso, direta ou indiretamente, né? Um pessoal de teatro, equipamento de iluminação, de tudo, Tudo. técnico, que precisar, O vai ser sistema da economia criativa ia girar muito mais redondo e muito mais produtivo para o Brasil, economicamente. Quando você levou essa ideia para a Dilma, o que a Dilma te a Dilma respondeu? ela falou, esse programa é seríssimo, ele vai ser o carro-chefe, quer dizer, tudo que você faz é importante, mas esse eu quero trazer aqui para a Casa Civil, tanto que ela chamou a Gleisi, que era a ministra da Casa Civil, Sim, vamos fazer, porque envolvia também outros ministérios. necessariamente, né? Justiça, fazenda, de repente, desonerar algumas áreas que Sim. fossem. A gente fez um mapeamento do que era precisável. E, de repente, também tinha SEBRAE, tinha vários organismos que estariam colaborando para isso. Ou seja, ela E, entendeu a dimensão da importância do que você estava propondo. e dá essa coisa, quer dizer, o mapeamento. Isso vai dar aquela coisa que o pessoal fica levantando toda hora, do quanto que a cultura quanto contribui para o PIB nacional. Quer dizer, tem Lógico. os diretos e tem os indiretos. Você faz, tem o pipoqueiro, tem todo mundo que trabalha, vai fazer um evento grande, né, o carnaval, desfile de carnaval. Então, tem as costureiras, tem o pessoal que fabrica material para fazer os carros alegóricos, enfim, para todas as. E o diga o Ricardo Pavão, que foi chefe de barracão. Ricardo sabe disso. Né? Postos de trabalho, que falam, que uns são empregos diretos e alguns são postos de trabalho, que enfim, contribui também na movimentação monetária. Tal. Então, esse lado, acho que foi, para mim, era o mais importante, e foi abandonado. Agora estão criando, mas está ainda. É a mesma secretária, foi chamada de volta, mas ela não está falando desse mapeamento, não sei por quê, mas eu acho que é uma reivindicação que
eu falei quando ela assumiu mesmo, tive com ela, aí eu fui convidada, né? Aí eu fui para. Eu falei, Cláudia, se você quiser fazer um golaço, recupere aquela ideia, inclusive que era sua, de fazer esse É mapeamento. tão Porque bonito, Anne. palestras e seminários, você não atinge nada, você fica discutindo. Isso aí, tudo bem que você vai e faça isso, que outras, né? O Itaú Cultural, tal, mas para movimentar na prática, essa contribuição é uma revolução no mundo da cultura. E aquela marca Brasil Criativa, tinha até modelos de marca. A Dilma se entusiasmou com isso. Mas é lógico. É comovente. Além de lindo, necessário, é útil à economia do país, une o útil ao agradável de todas as maneiras. Só é bom. Pois é. Só é bom. Não tem nenhuma contrapartida, até onde eu consiga imaginar. É uma frustração muito grande, porque tem aquela coisa, você sai, quem vem depois quer deixar sua marca. A Marta, que veio depois de mim, ela tinha um negócio do Céus da Cultura, que era uma marca muito dela, e não deu muita importância, mas deixou. E o Juca veio depois dela, e ele tinha ódio por tal de mim, porque o que tinha sucedido, não porque não foi nada contra ele, mas ele queria continuar. Quando eu assumi, ele estava reivindicando, então ele fez oposição até não poder mais. Então ele acabou com o Ministério, extinguiu. E agora a Margarete, ela recriou e chamou a mesma secretária. Então, eu torço para que dê certo, mas eu acho que enquanto não mexer nessa ideia, não vai ficar muito no teórico, só no De qualquer acadêmico. maneira, isso é um capítulo da sua biografia, independente de ter feito ou não. Pois é, Eu essa acho biografia, isso. Acho honestamente. Nunca ninguém te propôs uma biografia? só me puseram, mas é uma coisa que mexer nisso tudo. E nessas alturas são anos. Então, tem que saber qual foco dar e ter muita coisa. Enfim, Mas alguém já te trouxe essa ideia, esse convite, essa ideia? não, o convite, eu acho, sim, várias pessoas falaram, e se eu quiser, eu sei que tem editora que se interessaria. Isso aí eu tenho certeza. Mas é uma coisa que eu vou e adio. E eu não tenho toda a coragem de mexer com muita coisa que é meio delicada, ou como não abordar, se foi importante. Eu não sei, mas eu acho, às vezes, quando eu penso, do ponto de vista, inclusive, do Ministério, teria sido muito importante. Eu acho que ainda é muito importante. É. Inclusive porque, se a gente não fala, a história morre, né? Eu Quem vê depois. sou partidário disso. Eu sou partidário justamente para a roda continuar girando. É, Grafar e fazer história, você que é filha de Sérgio, tem muito mais a ver com o futuro do que com o passado. eu acho que sim. Né? Bom, enfim, E é a, uma coisa da e nossa a coragem. sua saída do ministério teve a ver com a coisa dos direitos autorais, aquela discussão toda, em tese, e no fundo era uma questão política, ou de fato aquilo teve legitimidade, teve peso? O que aconteceu de fato? Foram dois motivos. Quer dizer, um era político. Certo. Mais objetivo e nem era escondido. Era que precisavam dar um ministério para Marta, porque era a campanha do Haddad para a prefeitura, e a Marta não estava entrando na campanha, aí negociaram com ela que ela ganharia isso aí foi o Lula que negociou. Eu me lembro quando a Dilma me chamou e foi muito. Ela começou a dar tanta volta para falar. Ah, Ana, você sabe que a gente não pode fazer política de ter um poder, mas não pode fazer tudo o que quer, e tá. Agora eu falei, presidenta, posso falar? Falei, eu sei que a Marta está entrando e está. E tudo bem. Eu entendo que a senhora tenha que dar esse cargo para ela. E eu falei, Parte das mas, regras do jogo. e se for para eleger o Haddad,
eu acho que está até barato. Gente, eu falei, a Dilma ficou, ela me abraçou tão forte. Quando olhei, ela estava com os olhos marejados. Elas foram assim, até se recuperar. Ela falou, Ana, ela falou, agora eu vou falar também, tinha, e eu sabia quem era, tinha uma pressão também muito forte de outros, ela falou, mas eu estou com você porque você fez, eu não tenho uma palavra para criticar você. Depois que eu saí, aí eu sabia, os grupos estavam pedindo minha cabeça desde que eu entrei, né? E ligados, ex-ministros, mas tinha muita motivação que era muito ligada à questão do direito autoral. Eu tive uma reunião depois, talvez a pessoa mais bem informada que poderia ter, sobre o que estava dos bastidores, e que podia. Ele conversou comigo, uma reunião com ele me chamou e falou, Ana, eu quero te dizer uma coisa. Essa oposição a você foi organizada, os direitos autorais foi organizada e foi estruturada, tinha muito dinheiro em jogo e tem gente que foi financiada assim, foi muito financiada e tal. E que era por causa do coragem, que era, na verdade, a ponta de um iceberg. Atrás disso tem Microsoft, tem Google e tudo isso. Eu estava entrando no Brasil aquele Creative Commons que eu tirei da página do Ministério, que o pessoal jogou, o mundo veio abaixo. Mas é uma empresa privada, estrangeira, inclusive, e que, por que ela está no site do Ministério? E que induz as pessoas a colocarem suas obras à disposição lá. Se a lei do direito autoral permite tudo, você pode até... É muito engraçado. Não, Trabalha Oswaldo André. de graça. Por que o artista tem que trabalhar? Pois é, eles estavam fazendo uma campanha há algum tempo pela a liberação dos direitos autorais como uma coisa moderna. Né? Eu me lembro que deve ter gente que escreveu tudo bem, mas e eles liberam também as ferramentas, os computadores, liberam tudo. Só a gente que libera a nossa arte. E eu fui buscar, quer dizer, desde a origem, como surgiu os direitos autorais. Quer dizer, na França, com Victor Hugo, na Inglaterra, foi uma rainha, a Ana se chamava, aliás, que aí foi quando foi criada a imprensa, então começaram a cobrar isso. Então, aí era copyright, que é um pouco diferente da lei de direitos autorais, alguns países seguem mais um, mais um. Mas, enfim, para defender das cópias e de outras pessoas a receber no seu lugar. E eu defendi muito isso. E aí diziam que eu era retrógrada. Eu era retrógrada porque eu queria, é uma coisa que já estava superado, porque existia uma linguagem assim, meio anarquista, falsa anarquista, porque tinha dinheiro nisso. Alguém estava ganhando com essa campanha, estava óbvio que alguém estava ganhando. E começaram a jogar muito para a garotada, que isso que era moderno. E que eu era antiga, e eu era ligada à ICAD, eu era ligada a gravadora, não tinha nada de gravadora. Eu gravei sempre, foi independente, meus discos. Aí eu falei, gravadores pequenos. Era uma campanha de difamação que era todos os dias nos jornais. E esse pessoal, que era uma organização, naquele tempo era fora do eixo, agora o pessoal está agora no Mídia Ninja. Mas eles faziam uma campanha e eles estavam nisso, financiados por isso. E eu sei que chegaram na Dilma e tal, ela resistiu. Mas na hora da demissão, ela falou, não é isso, mas isso também foi uma pressão muito forte para a CB. Mas se não fosse, por você, eu teria ficado. Quer dizer, pelo seu trabalho, eu teria muito, porque eu defendo muito. O jogo político pressupõe escolhas que não necessariamente são as que os governantes fariam. Sempre. Eu não
não me arrependo de absolutamente nada. Esse é o Nem mais de ter essa. importante. Isso é o mais importante de tudo. Saiu inteira. Eu saí inteira. Inteira, quer dizer, acho que todos os problemas de saúde têm muito a ver com tudo. Assim, foi brincadeira. Depois que eu saí, foi coisas de cirurgias e perder a voz. Mas eu acho que o seguinte, eu faria tudo, porque eu sou cabeça dura. E eu sei que eu estava certa. Depois disso, hoje em dia se fala muito, né? Agora está se falando das fake news e não tem controle, a internet tem controle. Aí vem. Bom, eu me lembro quando começou essa coisa de discutir lei de fake news, eu liguei para o Orlando Silva, que era o deputado que tinha proposto, né? Tinha apresentado. Eu falei, Orlando, ele era meu colega, ele era ministro de esportes quando eu estava no começo, quando eu estava na cultura. Eu falei, Orlando, você lembra tudo aquilo? Ele falou, Ana, lembro demais. Falou, na verdade, a gente não se atentou da extensão do que você estava defendendo. Eu devia ter te apoiado muito mais, porque era bem isso. Eu defendia direito autoral, mas eu falava sempre, na hora que abrir mão e deixar, quer dizer, cada um faz o que quer, controla tudo. Você pode difamar uma pessoa, acabar, como vários casos que a gente sabe, acabar moralmente com uma pessoa e depois de uns anos, não era. Então, assim, não existe. Você tem que, de repente, entrar, como é que é crime, arranjar advogado, aí eles têm advogado, aí, de repente, você se desgasta para daqui a 10 anos dizer, não, estava certa. Mas a internet é para hoje, é para agora. Daqui a 5 minutos, a Ninguém coisa já foi. nem lembra mais de nada. Então, existiam, a gente estava propondo coisas, medidas que fossem preventivas. Tudo Claro. é usado, mas você vai. E se você não tem autorização, você vai ter que buscar, você vai ter que, antes de pôr, né? E se puser alguma coisa, é retirado imediatamente. Exatamente. Mas isso é uma mentalidade Mas passou. brasileira, é uma mentalidade do não prevenir. Tem sempre que depois sair correndo atrás de apagar o incêndio, uma mentalidade ibérica que eu aprendi com seu pai. Então, tá lá no raiz do Brasil, as nossas heranças coloniais, tudo que nós somos, porque somos como somos, essa mentalidade que continua colonizada ainda, né? Eu acho que, então, o livro é o que é porque ele é atual, né? Ele fala de quem a gente é. Nossa, vai fazer agora. Nossa, vai fazer 90 anos. Não, ele é de 35. Estamos em 24, 36, tá com 90 e alguma coisa. Isso, eu vou de conta. Mas uma coisa. caminhando para o centenário do Raízes do Brasil, e o Brasil segue Você. na essência é muito parecido. A Despedida do Brasil tem que ler esse livro. Né? Mas, enfim, era isso. Quer dizer, eu tive a sua confirmação do que já suspeitava. Mas isso é muita grana, Ana. Eu estou falando. A mão é pesada, né? Eles jogam alto. Então, você vai brigar com o Microsoft, com o Google. Então, Vai cuidar da família, vai cuidar da própria saúde, da voz, e vai ser feliz, porque ficar dando murro em ponta de faca também não vale a pena. Mas eu não me arrependo. Não, que graças a Deus que não. Não me arrependo, teria feito de novo. Claro, quando a gente sabe que aconteceu, a gente não faz, mas não sabendo, eu tinha a convicção que eu tinha que defender. Claro. Aquilo lá era uma picaretagem. Eu tinha a convicção, e tenho certeza, continuo tendo, que é uma picaretagem. Mas as coisas são compráveis também, né? Então. Não é fácil, não. Já disse o Ricardo Pavão hoje de manhã. Não se engane com a Ana. Ela é muito mansa, mas ela é tinhosa, ela sabe muito bem o que ela quer, ela é muito. Mas era isso. Quando eu estava no ministério, eu não entendia o porquê. Você vê um tipo, uma garota, né? Toda meio mignon, meio delicada, sou delicada no tratamento com as pessoas, sou.
não levanta a voz, assim. Mas isso não quer dizer que seja fraca. Não, as pessoas confundem tudo com tudo. É um aquecimento geral. Peteleco, na primeira coisa, eu ia sair chorando. Quem me fazia chorar? Eu não chorei por nada. Eu podia chorar até de raiva, mas não de pena. Aí, mas não era... É isso, a gente tem que enfrentar as coisas. Da hora que a coisa aparece na nossa frente, a gente vive. A gente vive. Mas é isso. Como tudo na vida, a gente vai aparecendo e vai driblando. Mas é isso. Né? Enfim, minha amiga. Olha, você está no Rio ou em São Paulo? Agora está no Rio, né? No Rio de Janeiro. Eu me mudei para 2003, aí eu fui lá para a Funarte, fui diretora da Funarte, e fui ficando. Na verdade, eu gosto muito do Rio, do modo de vida do Rio. Eu moro, assim, entre Copacabana e Ipanema, bem Ai, que naquela, gostoso. né? Tem 3 quadras, tem uma praia, 3 quadras do outro lado tem a outra praia, tem um comércio diferente, enfim, eu ando muito a pé, pego o metrô, tem metrô na esquina, eu tenho uma vida muito independente, assim, então, nesse ponto, eu gosto muito do Rio. Mas eu adoro Você São costuma Paulo. ir à praia? Ultimamente eu não tenho ido, eu sou meio preguiçosa. Mas adoro, eu ando muito na orla. Gosto de Só de caminhar. estar perto já é tão bom, né? Então, o arzinho da praia, da maresia, chega da maresia. Mas eu gosto muito disso. Adoro São Paulo também. Tenho os melhores, os grandes amigos são em São Você Paulo. passou, acho que a maior parte da sua vida em São Paulo, se eu não estou em erro. Foi em São Paulo. E Assim, esse seu sotaque carioca, então vem de onde, mulher? saí lá em casa, mamãe, entre as coisas que ela exigia, ela só não conseguia mudar o sotaque do papai. Mas o nosso, ela forçava para falar com R's e S's carioca. E a gente depois, eu me lembro um dia que ela falou para mim assim, dos meus filhos, ela falou, por que o Sérgio Motivo ficou falando com esse S paulista? Eu falei, mamãe, eles são paulistas, nasceram em São Paulo, vivem, estudam em São Paulo, são filhos de pai e mãe carioca, de avó e mais outra avó paulista. Tudo é paulista, só tem você carioca. O resto é tudo paulista. Por que você acha que... Mamãe achava natural que se falasse com o sotaque dela. Então, Dona Maria Amélia também era ela mansinha, mas mansinha até a página 2, né? não tinha nada. Nada. E agora é muito engraçado, porque quando a gente veio para o Rio, tem umas coisas que ele não percebe, né? E mesmo até o Chico, que tinha o apelido de carioca, tal, quando ele morava em São Paulo. E ele... Eu percebi uma coisa que que eu não falava, que é o em, né? A gente falava vento, gente, tudo que é i, a gente punha, não, en, a gente punha um izinho. Falei, gente, aí aqui no Rio o pessoal pegava no pé. Ah, gente, pente. E aí eu não falo assim. Não, porque aí eu descobri que o carioca põe um azinho. Aí fala, vento. É. Normal, ninguém percebia que eu estava forçando. Gente, oi, gente. Oi, e aí o pente. Aí eu forçar, depois ficou normal. E eu acho que era um bom tempo, que cantava também tempo. Ele também falava tempo. Tempo, né? Tempo, é nasalado, né? Mas não chegava a ser tempo. Tempo. Eu falava tempo. Tempo, Ai, então, muito que discreto, delícia, né? dá um izinho lá. Esse é o tipo de pergunta que não tem importância nenhuma, mas eu tinha que te perguntar. Que divertido, muito bom. Muito bom. Olha, poderia ficar mais horas aqui conversando com você, mas não vou te cansar mais. Eu já deve Eu só ter ido saindo
para passear, para trabalhar. Olha, só tenho a te agradecer. É um prazer enorme te conhecer e poder bater esse papo. Eu tenho uma admiração genuína, profunda por você, pela sua trajetória. E eu quero que isso fique muito claro, porque eu acho que você tem a sua vida, para mim, significa uma fórmula de sucesso. Quando eu penso em sucesso, eu penso em pessoas como você. Uma vida Uma vida completa, de tanta riqueza, de tantos contatos, de tanta beleza, de tanto aprendizado, de casamentos, de filhos, de netos, de um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, irmãos incríveis, uma grande artista, uma pessoa múltipla, que escreveu teatro com Consuelo de Castro. E, sabe assim, a gente não falou de muita coisa, mas fica para uma próxima, porque eu acho você de uma riqueza interna e me fascina. Eu estou muito feliz por poder bater papo com você. Conhecer melhor você. Quero ouvir o seu disco com a Lucina, que agora é super curiosa também, né? Vou te Eu gosto de acompanhar. mandar algumas coisinhas logo mais para você espreitar. Manda sim. Tá Então, bom, olha, prazer enorme. ainda aí, ou não estiver, enfim, foi um papo ótimo, tá? Foi bom mesmo. Espero que a gente se cruze. Se eu for ao Rio no final do ano, quem sabe a gente tem a felicidade de tomar um café juntos. Para mim ia ser ótimo. Tá certo. É só me Tá dar uma bom, tá bom. beijo, Muitos beijos para você. Ana, e vamos lá, tá? Obrigado. E espero ainda ouvir você cantar e gravar de novo. Eu não vou perder essa esperança. Obrigada. Tá? Beijo. Beijo, tchau. Escreva, acompanha muito, não pare. Tá, beleza. Tá. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.